Pessoal entrando. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho as pessoas serem notificadas para a gente poder falar sobre o tema de hoje, sobre essa live de hoje, que é a saúde integral da mulher sob a visão de Hildegard de Bingen. Boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos as pessoas irem entrando, serem notificadas, para a gente poder falar o tema de hoje, a saúde da mulher, a saúde integral da mulher, né? Vamos falar iniciar falando um pouquinho de quem é Santa Hildegard. Essa mulher, ela é uma santa, né? É doutora da igreja, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Oi, Lu, tudo bem? Renata, Tati entrando, Leila, isso, a Leila que ganhou um bebê agora, querida, tudo bem? Rossânia, Larissa, enfim. Então vamos iniciar, né? O tema da live, saúde integral da mulher, sob a visão de Santa Hildegard. Então, quem foi Santa Hildegard? Quem é essa mulher? Então, ela é uma monja, foi uma monja, porque ela já é falecida, né? Do século XII, do ano de 1098. Então, ela é do período medieval. Ela foi uma mulher da Alemanha, alemã, né? E a 10ª filha da sua família. E desde muito pequena se percebeu na família dela que ela era uma pessoa diferente, tinha algo ali de místico na sua vida, né? Então, desde muito pequena, até conta-se uma história que com 3 anos de idade, ela estava com a cuidadora dela, enfim, e tinha uma vaca né, onde ela estava próximo, e ela disse que o terneirinho, né, que a vaca estava esperando, tinha uma mancha na testa e preta e uma mancha em outras partes do corpo, ou seja, ela conseguia ver coisas que não são normais para todo mundo ver, né? Então ela tinha algo de místico, né? Que ela achava que a princípio todo mundo via. Então, a partir dos 10 anos de idade, ela já foi levada para o mosteiro aos cuidados de uma monja chamada Juta. Então, não se sabe exatamente se ela ficou desde os 10 anos lá e se havia uma relação com a família. Hildegard era de família nobre, então se ela tinha um vínculo com a família, próximo ou não se sabe exatamente isso. Mas enfim, o que se sabe é que ela tinha essa mística desde muito pequena e foi estimulada dentro do mosteiro. E foi se desenvolvendo a vida dela, a vida espiritual, enfim. E ela começou a ouvir o que ela chamava de voz viva, né, de luz viva, que na verdade era o Espírito Santo que a orientava sobre diversas coisas. Então, o que ela diz, tudo que ela fala, ela sempre se colocava como indouta, como uma pessoa não culta, como uma pessoa que não tinha conhecimento. Que tudo que ela sabia vinha de orientação divina, que não era ela a sábia da história, que era sempre orientação divina. Então todos os ensinamentos que tem aqui, que eu vou colocar, que eu vou falar sobre o que ela diz, ela sempre diz, diz que é de orientação divina. Então, assim, até quando a gente pensou no tema de falar sobre ela, ficou forte para mim, porque um dia nós estávamos conversando, a Larissa e a Priscila, e um dia eu falei assim, a respeito da alimentação, porque ela tem esse viés forte da alimentação, e falou o seguinte, eu disse, quando Santa Hildegard me disse que algum alimento não é bom, ou se faz de um jeito, se ela me diz, para mim é verdade. E daí a Larissa falou assim, nossa, que intimidade, parece que tá falando com uma amiga. E de fato, eu sinto assim uma proximidade com ela, como se a gente tem inclinações para coisas ruins e coisas boas. Então eu tenho essa inclinação para gostar de tudo aquilo que ela fala. Não sei exatamente porquê, mas me cativa as coisas que ela diz, né? Então,
tenho essa amizade com ela, com essa mulher que é tão sábia, que tem esse legado tão bom, tão, né, verdadeiro para as mulheres. E hoje, então, a gente vai ter esse papo aqui com essa mulher tão sábia. Então, sinta hoje essa live como um conselho, né, de uma mulher sábia. Sabe aquela amiga sábia que a gente procura para tirar algumas dúvidas a respeito de várias situações? Então, sinta que esses conselhos são para isso, tá bom? Então eu vou começar a falar, né, diretamente sobre a saúde integral da mulher. Então o que é mais importante que ela fala, do meu ponto de vista, é o seguinte: ela fala que a alma e o corpo estão extremamente conectados. Alma e corpo extremamente conectados. Então, muitas vezes, ela fala assim, o que o corpo leva muito a sério a alma. O corpo leva muito a sério a alma. E muitas vezes o que acontece é a gente não leva tão a sério o que o nosso corpo está falando, né? Essa conexão que existe entre o nosso corpo e a nossa alma. Se a gente for pensar, quando uma doença se instala no nosso corpo, na verdade, ela já rondava muito tempo a nossa alma. Então, quando alguma enfermidade alcança o nosso corpo, já estava doente a nossa alma, né? Então, esse aspecto é bem importante, é o que tem de mais fundamental, assim, nesse aspecto da questão da saúde que ela fala, né? Só um ponto importante, até que a Larissa trouxe, ela pediu para eu falar, é a questão da espiritualidade dela, né? Então, eu esqueci de falar um detalhe bem importante de tudo que ela foi, né? Então, além dela ser monja, ela foi teóloga, compositora, pregadora, naturopata, médica informal, poetisa, artista, santa e doutora da igreja. Então, assim, ela é uma mulher, ela é um turbilhão de coisas, ela é muita informação, né? Tem muita coisa a respeito dela. Ela tem músicas, então se você colocar no YouTube música Santa Hildegarda, você vai encontrar várias coisas sobre ela, né? Enfim, ela é um universo muito grande de muitas coisas. Então ela foi uma artista, então até tá vendo esse quadrinho aqui atrás, é uma foto dela, uma imagem dela, o que ela estava escrevendo iluminada, né, pela luz viva que ela chamava, que era o Espírito Santo. Então, enfim, tudo isso que ela falava, né, é sempre iluminado, né, sempre inspirado. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa dimensão que ela traz, o que a gente chama hoje de cosmovisão, né? Então, a visão que ela tinha, né, no século XII é uma visão extremamente atual, né? Ela vê o homem, né, a mulher, o homem de forma integral, né? E o homem também em harmonia com o universo, né? Em que aspecto o homem em harmonia com o universo, né? Então, ela diz que tudo no universo possui uma energia divina, ou seja, desde um grão de areia, né, até as estrelas, tudo possui uma energia divina que está ligado, ligado conosco, né? Então, ela fala sobre a harmonia que a gente deve ter com os 4 elementos, né? Que faz com que isso a gente tenha essa ligação com o universo, né? O que são os 4 elementos? São a terra, a água, o fogo e o ar, né? Então, terra, água, fogo e o ar. De que forma a gente pode se conectar com os 4 elementos, né? Então, essa semana até eu postei um pouco sobre isso, assim, né? A importância do ar, né? O respirar, né? A forma como nós respiramos, mais consciência na nossa respiração. Você percebe quando você vai em algum lugar que tem muita mata, né? Que o ar é diferente, é mais limpo, é mais puro, né? Então, essa dimensão do ar, né? A dimensão da terra, então essa conexão, né? Quando a pessoa está muito ansiosa, nós como psicólogos a gente orienta que a pessoa pise na grama, que a pessoa olhe para o verde. Então, completamente conectado a isso que Santa Hildegarda fala, da importância de nos conectarmos com a terra, né? Nós viemos da terra, esses elementos estão dentro de nós, terra, fogo, água e ar, né? Então isso está no universo, está em todo o universo, mas também está dentro de nós. Então
também a terra, né? Mexer nas plantas, mexer na terra, né? Quando nós estamos estressados, é importante pisar no chão, pisar na terra, pisar na grama, olhar para o verde, né? Estar conectado com a terra. A dimensão da água também, não só a questão, porque como hoje nós temos uma alimentação muito processada, ultraprocessada, né? Quando a gente toma água, a gente vai purificando também o nosso organismo, né? A questão dos banhos com temperaturas né, quente, como é bom quando a gente está estressado tomar um banho quente, relaxante. Então, essa importância desses 4 elementos, né? Então a gente precisa estar em harmonia com eles também, que é o que ela diz. Só que, né, a gente tem que estar em harmonia com esses 4 elementos, mas não adianta nós estarmos em harmonia com a árvore, com a água, né, com a nossa respiração, se não estivermos conectados com Deus e conosco mesmo. Né? Então ela fala muito a respeito disso. Gente, vocês me desculpem que eu não consigo ficar acompanhando o que vocês falam, senão eu me perco aqui, tá? Então, meu marido vai estar olhando um pouco o que está se passando das mensagens para poder acompanhar, para eu não perder a minha linha de raciocínio, tá bom? Ok? Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Podem fazer um joinha aqui só para confirmar para mim, por favor? Ok? Olá? Tudo bem? Então, ok, obrigada, Rogério, obrigada pela confirmação. Então, assim, falando sobre essa saúde integral dela, vamos organizar como que ela coloca tudo isso. Então, primeiro no plano físico do nosso corpo. Então, o primeiro plano, né, a dimensão da nossa alimentação, o nosso estilo de vida, né, como estamos levando a nossa vida. Então, primeiro, dimensão da saúde integral da mulher no plano físico, né? O outro plano seria o plano mental, psíquico, né? E que ela traz o quê nessa dimensão do plano psíquico? Ela traz um grupo de 35 vícios e 35 virtudes, né? Então, o plano físico e psíquico está muito ligado a um grupo que ela mesma colocou de vícios e virtudes. Em outro momento, talvez eu possa falar sobre esses vícios, mas de maneira geral, o plano psíquico, o plano da mente, está ligado a vícios e virtudes. Ok? Então, o plano do universo, como eu já falei, ligado aos 4 elementos, e o plano com Deus. Ok? Lembre que eu tinha falado que eu ia falar sobre 6 regras de ouro para a saúde da mulher, certo? Então, agora você pode pegar papel e caneta para poder anotar. Todo mundo tá dando joinha aí, ok? Beleza. Né? Então, as 6 regras de ouro para a saúde da mulher. Agora a parte bem prática, né? Quem não pegou o papel e caneta pode pegar aí, que agora eu vou falar uma parte bem prática a respeito disso. Tá, gente, eu vou tentar adaptar a nossa realidade o que ela falava lá no século XII, ok? Então, assim, existem coisas que, como aqui no Brasil ela ainda não é muito conhecida, muitas coisas ainda não chegaram até nós. Mas o que eu falei, eu vou estar adaptando aquilo que é para a nossa realidade, aquilo que serve para nós, que dá para a gente aproveitar, ok? Então, a primeira regra de ouro para a saúde, assim, para a saúde da mulher, mas para a saúde do homem também, beleza? Então, a primeira regra é: a mulher deve aproveitar todos os remédios que estão à sua disposição desde a criação do mundo. Então, muitos alimentos, né, tudo que está na natureza, como ela falou, tem algo de divino, né? Tudo na natureza tem algo de divino, né? Então, tudo isso está a serviço da nossa cura. Então, é através das plantas. Só que os remédios em si são coisas que são elaborações que não são possíveis de nós fazermos, infelizmente. Só essa regra, tá, gente? O resto tudo é coisa prática. Tá? Então, se você tiver interesse de conhecer, porque ela tem alguns remédios que são para pessoas que têm dificuldade para engravidar, para melancolia, para depressão, para problemas de intestino, para várias coisas. Então, você pode entrar num site que tem esses remédios que são através das plantas, né? Como se fosse uma naturopatia, que chama-se Casa Santo Idegarda. Você pode entrar nesse site que tem as medicações, tá? Para vender, enfim, tá?
Agora, a segunda regra de ouro. A professora do meu filho aqui entrando. Olá, tudo bem? Então, a segunda regra seria utilizar as forças curativas de uma alimentação apropriada. Então, como eu falei, depois eu vou falar dos alimentos especificamente, mas o que a gente tem que entender é assim, nós temos atualmente uma alimentação muito processada, né? Então, vamos procurar o quê? Uma alimentação mais natural. Vamos procurar comer comida de verdade, né? Bolachas processadas, enfim, várias e diversas coisas que a gente acaba comendo, salsicha, enfim, evitar as comidas processadas, né? Porque isso é muito prejudicial para o nosso corpo, a gente sabe disso. Mas, às vezes, a gente dá essa lembradinha de que a gente precisa comer mais saudável, é bem importante, né? Então, aqui fica uma sugestão, que é o seguinte, existe um aplicativo, né? E também uma página no Instagram que se chama Desrotulando, tá? É esse o nome, Desrotulando. O Desrotulando é uma página que fala sobre vários os alimentos que são processados, que são ultraprocessados, alimentos que são mais saudáveis, então ele dá uma nota de, né, mais verdinho é que tá mais saudável e depois vai baixando as notas. Então é interessante para todas nós. Isso, site Casa Santa Hildegard, a Lari colocou ali. Então, o site Desrotulando, né? O site não, a página Desrotulando, que você pode entrar para poder acessar e saber a respeito dos alimentos que são muito processados. Mas o ideal é que nos alimentemos de coisas mais naturais. Essa seria a segunda regra que ela disse. Terceira regra, essa é extremamente importante. Equilibrar momentos de oração e trabalho. Né? A regra de São Bento, né? Ora et labora, oração e trabalho. Né? Isso é extremamente importante para a nossa saúde, por quê? Para que não usemos a oração como fuga e para que não usemos o trabalho como fuga. Precisa haver, né, um senso de equilíbrio na oração e no trabalho. Um senso de equilíbrio bem importante, porque quando estivermos em oração, colocarmos tudo, tudo diante de Deus, as nossas preocupações com o nosso desequilíbrio com o trabalho, as nossas inquietações, para depois, quando estivermos trabalhando, podermos nos entregar de verdade, servirmos de verdade, né? Então, essa regra é muito importante, né? Todas são, né? Mas equilibrar oração e trabalho é muito importante. Até a Lari também tem falado muito sobre a dimensão dos espaços de silêncio, né? O silêncio é extremamente importante a gente cultivar durante a nossa oração, né? Esses espaços de silêncio, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir a nós mesmos e também saber ouvir as pessoas, né? Então, bem importante a gente poder cultivar esses espaços de silêncio, né? A quarta regra, equilibrar sono e atividades de forma harmoniosa e equilibrada. Sono e atividades de forma harmoniosa e equilibrada. Então, a gente sabe que quando uma pessoa não dorme, quando ela está com privação de sono, ela vai adoecer, né? Ela vai pirar, não tem como uma pessoa que não dorme, porque a mente não desliga, né? Os hormônios vão ficar a mil, não tem como a pessoa não adoecer se não dormir bem. Então, essa é uma regra extremamente importante também. Quarta regra, ok? Agora, a quinta regra, essa aqui seria necessário livrar-se de toxinas produzidas pelo corpo, né? Que estão no nosso corpo. Então, ela fala a respeito da sangria, que é um método que se utilizava lá no século XII, que existe hoje na Alemanha, num formato um pouco diferente, porque Santa Hildegard é alemã, existe em alguns lugares da Europa, porém aqui no Brasil não existe, a não ser pela medicina chinesa, que se faz
uma espécie... O que seria essa sangria para livrar o corpo de toxinas? Seria como se retirasse uma quantidade de sangue para retirar as impurezas do nosso corpo, através dessa sangria, né? Mas, como isso não é acessível a nós, vamos pensar no que é possível para nós. Então, ela fala muito das terapias fisiológicas. O que seriam essas terapias fisiológicas? Seriam correr, andar, pedalar, exercícios físicos que nos permitam suar, transpirar, que através da transpiração nós vamos liberar essas toxinas do nosso corpo também, né? Ela também fala da possibilidade de banhos, ou seja, banhos onde você vai transpirar, um banho mais quente. Enfim, essas terapias fisiológicas também ajudam a liberar essas substâncias do organismo, ok? Então, a sexta regra é importante e necessário limpar a alma de tudo que é negativo, de conflitos e problemas através do jejum e o degardiano. Bom, existe, né, nos livros que eu tenho aqui falando sobre o jejum e o degardiano, mas como eu falei, vamos adaptar a nossa realidade. Então, é importante, né? Estamos na quaresma, então vamos aproveitar esse tempo aí. E hoje até um modismo de jejum, né? Jejuns intermitentes. Ela fala também sobre o jejum intermitente, né? Ficar em tempos sem fazer refeições, enfim. Mas a dimensão que eu queria trazer, que ela fala do jejum, é isso, porque é importante fazer o jejum, porque quando nós nos alimentamos pouco, o nosso organismo ele não vai gastar tanta energia pelo fato de não se alimentar, então a gente pode estar mais atento ao que está acontecendo no nosso corpo, porque não foi gastado energia com a alimentação, né, com a digestão, então você pode perceber com mais clareza o que acontece com o seu corpo, né? Então essa é a dimensão importante do jejum, ok? A outra dimensão é que você se vence, né, no vício de comer algo que você gosta, né? Então, esse é bem legal, bem interessante, tá? Então, agora, essas são as 6 regras. Ficou claro, pessoal, né, a respeito das 6 regras, ok? Né? Então, agora eu vou entrar nas virtudes para a mulher que quer engravidar, né? Então, assim, essas virtudes, eu vou lançar elas aqui, assim, eu não vou explicar exatamente o que é, porque quem deseja, quem tem esse, né, projeto aí de desejo de engravidar, que vá procurar, né, o que cada uma dessas virtudes quer dizer no mais profundo, ok? Tá? Então, são 7 virtudes. Então, a primeira seria amor pelas coisas celestes. Tá? Amor pelas coisas celestes, a primeira virtude para a mulher que deseja engravidar. Segunda virtude, disciplina. Segunda virtude, disciplina. Terceira virtude, modéstia. Quarta virtude, misericórdia. Quinta virtude, confiança em Deus. Sexta virtude, paciência. Aqui eu vou fazer um adendo, porque hoje eu li o sentido da palavra paciência, da virtude paciência. E eu achei excelente essa fala. A paciência, é o Padre Fausto que fala essa frase, tá? A paciência é saber sofrer com amor. Gente, pensa nessa frase. Paciência é saber sofrer com amor, tá? Essa é a sexta virtude. A sétima virtude, nostalgia por Deus. Seria saudade de Deus, mais ou menos isso. Ok? Então, mulheres que desejam engravidar, né? Essas são algumas virtudes, né? Eu acho que essa da paciência, o saber sofrer com amor, guarde ela no coração, porque não foi à toa que ela apareceu bem hoje, né? Pra eu falar, né? A minha mãe colocou aqui, filha amada. Bom, enfim, já. Beijo. Então agora vamos entrar nos alimentos indicados por Santa Hildegarda. Alimentos, normalmente os alimentos que ela indica são alimentos que vão estimular
a alegria, né, para a pessoa que é mais melancólica, enfim. Mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque ela fala coisas muito bonitas a respeito das refeições. Ela diz assim, que as refeições, elas devem ser preparadas em um bom estado de espírito. As refeições devem ser preparadas em um bom estado de espírito. E essa frase dela também é maravilhosa. A melhor terapia do mundo é uma cozinha, é uma alimentação, né, preparada com cuidado, inteligência e amor. A melhor terapia do mundo é uma cozinha preparada com cuidado, inteligência e amor. Tá? Então agora nós vamos entrar nos alimentos de forma bem prática, ok? Primeiro, eu queria fazer uma pontuação do que ela diz, né? Ela fala que tudo que é verde na natureza está cheio de vitalidade, tá? Então, se a gente for perceber, quando a gente vê na natureza algo que está bem verde, é isso, está cheio de vida, né? Está cheio de energia de vida. Então, levando isso em consideração, todos os alimentos que são verdes, eles têm muita energia de vida, muita energia vital, que ela chama de viríditas. Ela usa essa palavra, que é cheio de energia de vida, ok? Tá. Então agora vamos falar dos alimentos para a mulher, né? Que são bem importantes. Então, o primeiro alimento, vamos lá, bem prática para anotar lá. O primeiro alimento é a erva doce. Né? A erva doce, tão simples, né? Tão conhecida e às vezes não tão valorizada, vamos dizer assim. Então, o que ela fala a respeito da erva doce? Ela é boa para equilibrar os humores dentro de nós. Como ela fala que a mulher tem essa dimensão dos humores, né, que são substâncias dentro de nós que estão se movimentando, né, e que a mulher tem mais, como se fossem secreções dentro do nosso corpo, né, a erva doce, ela equilibra isso dentro de nós, né? Então, também para quem tem problemas digestivos, ela ajuda a trazer alegria, né? Para quem tem odores fortes, mau hálito, né? A axila com cheiro odor muito forte, ele auxilia, né? A equilibrar isso, né? Para as mamães, ela estimula a produção de leite materno, né? Isso é bem conhecido, né? Mas o que é bem importante é que de fato ela equilibra bem os nossos humores, né? Aquilo que tem dentro das mulheres, né? Como se fosse essa energia, né? Que às vezes pode ser negativa. Então ela ajuda a equilibrar isso. Né? Então eu peguei os alimentos. A Dani tá falando que é uma erva doce, então que bom, que beleza. Os alimentos que são possíveis, que são alcançáveis para nós, né? Então, outra coisa é a pimenta do reino, vou falar de algum tempero, a pimenta do reino, que melhora o humor. Pessoas que têm problema com falta de apetite, né? Até mesmo a anorexia, então ela ajuda, mas sempre com parcimônia, né? Com equilíbrio, um pouco, né? Como a pimenta do reino é algo forte, tem que ser usado com equilíbrio. A canela também, ela fala que é um alimento da alegria, né? Também ajuda na imunidade, né? É importante para quem tem problemas com a tireoide, né? Eu tenho uma pessoa que estava aqui que eu sei que tem problema na tireoide. A canela é muito bom para o tratamento da tireoide. Ela é um alimento quente, né? Então, é considerado um alimento quente que trabalha a energia do corpo. É bom para diabéticos também. Um outro alimento importante é a amêndoa. A amêndoa, se a gente for parar para pensar, ela é um alimento pouco caro, né? Mas ela é um ótimo alimento para o cérebro, né? Ela fortalece o sistema nervoso. Então, se a gente for usar... E ela recomenda comer 5 amêndoas por dia. Para as crianças, 3, né? Então... apesar de ela ser um alimento um pouco caro, se a gente for pensar que ela é como se fosse todos esses alimentos, né, que ela fala são como se fossem remédios também, né? Então, se a gente for para pensar nesse sentido, vale a pena, né? Outra coisa é a noz moscada, né? Também tem que usar com bastante parcimônia porque ela é muito forte.
Ela ajuda na melancolia, então para tristeza, para inteligência, é bom para estimular a inteligência, mas sempre usar com parcimônia pouco, porque ela também é um alimento muito forte. Um outro que ela fala é o aipo, o salsão. A gente aqui no Brasil não tem muito hábito de usar o aipo, e o aipo é meio caro aqui no Brasil também. Mas ela fala que é saudável, né? Porque ele equilibra os humores também, né? Então, e que também é possível fazer um sal de aipo com as folhas, você resseca elas e faz um sal de aipo que você pode usar na alimentação, que é bom para equilibrar os humores, tá? Outra coisa que ela fala, vamos ver como é que tá, já passou mais ou menos, já são 10 horas, deixa eu só ver aqui a questão do horário. Ela fala da maçã, da pera, eu vou citar as frutas de maneira geral, os alimentos, e depois eu faço uma finalização, tá? Então ela fala da maçã como algo saudável, da pera, da beterraba, da cenoura, da aveia e do alface. Mas todos os alimentos como alface, enfim, as outras verduras, ela sempre diz que é importante usar vinagre, sempre temperados. E ela sempre fala que os alimentos devem ser, são muito mais saudáveis. Ela sempre recomenda que os alimentos sejam cozidos, né? Mesmo a pera até, né? Comer cozida. Por quê? Porque ela diz que o nosso estômago é como um caldeirão aquecido. Então é bom que a gente coma todas as coisas na temperatura que está o nosso corpo. Ela não recomenda alimentos frios, né? Como crus, como beterraba, legumes como cenoura cru. Tudo cozido por conta do nosso corpo, né? A respeito da alimentação seria isso, né? Eu não sei se eu fui clara, alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se alguém agora tiver alguma perguntinha, alguma coisa que eu possa esclarecer, vou finalizar daqui a uns minutinhos e vou lançar uma surpresa, né, do Melodia Feminina. Vi que a Pri e a Lari estavam por aí e nós temos uma surpresa para o Dia das Mulheres que eu vou falar no finalzinho. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito, ficou alguma coisa que gostaria de saber melhor, ok? Então eu vou lançar para vocês a nossa surpresa para o Dia das Mulheres, que as nossas lives vão ficar gravadas no YouTube. Nós vamos ter um canal no YouTube, nós vamos inaugurar ele no Dia das Mulheres. Então esse vai ser como se fosse o nosso presente de Dia das Mulheres, tá bom, meninas? Então, a respeito de Santa Hildegarda é isso, esses são os conselhos dela para todas nós, né? Vamos equilibrar a nossa vida de oração, né? Os nossos alimentos, cuidar das nossas refeições, estarmos atentos ao nosso corpo, que também está ligado à nossa alma, né? Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Como presente, como dom, e poder trabalhar, desenvolver as nossas virtudes, tá? Se alguém quiser depois saber mais informações, pode me chamar no direct que eu vou tentar esclarecer um pouco mais, tá bom? Um beijo a todos, boa noite e fiquem com Deus.